A melhor forma de virar um milionário com inteligência artificial em 2026. E esse vídeo não é clickbait, eu realmente vou mostrar para vocês como as pessoas estão realmente ganhando dinheiro com a inteligência artificial. E eu vou abrir para vocês o que a gente construiu aqui na Gênia para ajudar você a chegar lá. Se você tem interesse em inteligência artificial, se você quer trabalhar nesse assunto, fica nesse vídeo, porque você vai gostar muito do que eu vou mostrar. E já clica no sininho para sempre receber notificação, se inscreve no canal e dá um like para esse vídeo chegar em mais pessoas. E sem mais delongas, vamos pro vídeo. Se você caiu nesse vídeo, muito provavelmente você já tem uma noção geral de como funciona o universo da inteligência artificial, como as pessoas em 2025 tentaram ganhar dinheiro de fato com esse mercado de automações. E a gente sabe bem que a ferramenta mais utilizada, pelo menos no Brasil, é o nosso famoso N8N. E não me entenda errado, eu amo o N8N, é uma ferramenta que me ajudou muito aqui, ajudou muito a gente entregar muitos projetos para clientes nossos aqui na Gênia, ajudou a gente a faturar alto, mas o N8N tem seus problemas. O N8N não foi desenhado para você fazer isso que você está fazendo. Ele não foi desenhado para você entregar um produto seu, vender um produto seu para um cliente. O N8N ele foi desenhado para uma pessoa resolver o problema dela ou do time dela dentro de uma empresa, para automatizar tarefas do dia a dia. E qual que é o problema disso? Basicamente, se você já entregou um projeto com o N8N, você sabe que, primeiro, você está entregando um serviço onde você entrega tudo de mão beijada para o teu cliente, então se ele quiser dar um pé na sua bunda depois, ele vai dar. Segundo, você não tem uma interface para entregar isso para o teu cliente, então geralmente é uma experiência muito ruim para você entregar esses agentes. Terceiro, não escala. O N8N não foi feito para escalar. Quarto, para cada cliente você tem que copiar e colar tudo que você fez e fazer as alterações. O N8N não foi feito para ser um produto onde você cria uma vez e entrega para 1000 clientes. E o mercado cada vez está mais competitivo. Esse mercado que a gente atua, que é onde você cria agentes para empresas ou para consumidores finais, agentes que resolvem problemas específicos, se chama IA vertical, ou Vertical AI, como é conhecido. E esse mercado está ficando cada vez mais difícil. Isso porque os agentes de propósito geral, como Cloud Cowork, Manus, o Perplexity Computer, cada vez estão mais poderosos. E apesar deles necessitarem de um conhecimento ou para você conseguir automatizar alguma coisa ali dentro, eles estão ficando cada vez mais simples e estão virando uma ofensiva para o mercado de IA vertical. Foi pensando nisso e com o meu background também, se você não me conhece, eu sou um cara que trabalha em tecnologia há mais de 15 anos, venho empreendendo, eu tive uma startup, a gente foi investido pela Hotmart, vendemos para um unicórnio brasileiro, ou seja, eu sei construir produtos e eu resolvi, principalmente baseado na comunidade, nos alunos da Gênia, entender as dores deles e construir um produto que realmente fosse desenhado para quem quer vender inteligência artificial. E hoje eu vou apresentar para vocês o Gênia Studio, a nossa plataforma que vai ajudar você não só criar os seus agentes de inteligência artificial, mas principalmente vender eles em escala, que é a maior dor que as pessoas têm. Então aqui a gente tem dois objetivos. Facilitar a sua vida na hora de criar agentes. Criar agentes não deveria ser difícil, conectar bases de conhecimento, conectar ferramentas externas, MCPs, tudo isso deveria ser simples para você que está criando. E do outro lado, permitir com que você construa um produto com seus agentes. Produto que você coloque a sua marca, que você coloque as suas cores, o seu logo, que você coloque os seus agentes e que você defina os seus preços e consiga cobrar pelo seu produto com controle de créditos, controle de uso, que é algo essencial no mercado, e conseguir vender isso em qualquer lugar do mundo. Então eu vou mostrar para vocês agora
o Genia Studio. Bom, vocês conseguem ver minha tela aqui agora, onde vocês conseguem ver a carinha do Genia Studio. Esse vídeo, para ele não ficar muito longo, eu não vou me delongar, mas dentro do estúdio vocês conseguem encontrar ali dentro uma área da Academy, onde vocês conseguem consumir muito mais conteúdo no detalhe para aprender a criar e vender os seus agentes de IA. O Genia Studio ainda está em beta privado, e se você quiser acesso, aqui embaixo eu vou deixar um código para você conseguir logar. Basta você entrar aqui em genia.ai, clicar em login, depois em cadastro, e aqui vai pedir um código. O código que você vai colocar aqui é exatamente o que está aqui na descrição desse vídeo, que eu estou liberando para quem me acompanha a Genia nas redes sociais. Feito a sua conta, você vai entrar dentro da Genia e você vai encontrar os seus agentes de IA, que no seu caso vai estar sem nenhum agente aqui, mas já é legal comentar com você que na Genia você pode criar agentes ilimitados. Uma das dores que eu encontrei em outras plataformas de criação de agentes é o quanto elas limitam você pelo número de agentes que você pode criar. Dentro da Genia você pode criar agentes ilimitados até no plano gratuito, então você pode começar gratuitamente, sem gastar nada, e você vai conseguir criar todos os seus agentes. Dentro dos agentes, você pode colocar aqui dentro da aba construir, você consegue adicionar os seus próprios conhecimentos. Então digamos que você está criando um agente para você, para uma empresa, para um teu cliente, você quer adicionar uma base de conhecimento que vai servir para aquele agente ter insumo para conseguir consumir isso e conseguir responder a pergunta da melhor forma possível. Você pode vir aqui e adicionar os seus conhecimentos. A gente ainda está em beta privado, como eu falei, mas a gente vai estar liberando para vocês o código aqui embaixo, e no futuro a gente vai adicionar outras formas de conhecimento para você estar adicionando aqui. Aqui em Tools começa o maior diferencial da Genia. Se você acompanha um pouquinho do mercado de inteligência artificial, você sabe o diferencial que é você poder conectar os seus agentes a MCPs. MCPs nada mais são do que uma forma de você expor um software, uma ferramenta inteira para um agente de IA. Então, se você conecta o teu agente no Google Calendar, no MCP do Google Calendar, ele tem automaticamente acesso a todo o seu Google Calendar. Se você expõe ele a um Airtable, ele tem acesso ao seu Airtable, que você pode usar como CRM. Falando de CRM, a gente tem ali o Pipedrive, o HubSpot. Você pode procurar aqui, ó, HubSpot, Pipedrive. Enfim, a Genia já vem pré-integrada com mais de 1.800 MCPs que você pode integrar com um clique para o seu agente começar a usar essas ferramentas. E aqui na minha tela você está vendo algumas dessas ferramentas. Beleza, eu sei, mas como é que eu crio um agente e coloco essas ferramentas e esse conhecimento lá dentro? Para criar um agente, basta você clicar aqui em criar agente. Você pode escolher um avatar aqui dentre os nossos gênios, ou você pode fazer o upload do seu próprio avatar. Você vai adicionar um nome para o seu agente, a descrição, selecionar o modelo. Aqui você pode comparar os modelos disponíveis. Quando a gente está em beta, a gente está liberando apenas os modelos da OpenAI, mas logo a gente vai liberar todos os modelos do mercado para você, os modelos do Cloud, os modelos do Gemini, os modelos do DeepSeek, do ZAI, que é o GLM, que tá bombando agora no mercado, os da Qwen, enfim, a gente vai liberar todos os modelos para vocês e você coloca o seu prompt aqui. Eu vou abrir aqui um agente que já tá criado, que é esse agente aqui, a Bia, o SDR da Genia Doctors. E aqui quando você entrar, automaticamente você vai ver alguns dados do seu agente. Deixa eu abrir um agente aqui que tem mais... Você pode trocar os agentes por aqui. Esse agente aqui tem mais dados para vocês entenderem, onde você vai conseguir ver qual que é o total de conversas que o seu agente teve ao longo do tempo, o número de operações por conversa. Então uma operação é, por exemplo, uma mensagem que o seu agente enviou, um acesso a uma base de conhecimento, um MCP que ele utilizou. Você consegue ver o custo de tokens por conversa. Então isso é essencial para quem está trabalhando com inteligência artificial, entender quanto custa o seu agente. Então aqui, por exemplo, esse agente, ele custa em torno de 2 centavos de dólar por conversa. Isso dá mais ou menos 10 centavos de real
por conversa. E aqui, número de mensagens em média por conversa. Aqui em uso de tools e uso de conhecimento, você consegue ver quais conhecimentos e quais MCPs ele está utilizando, nesse caso esse agente não tem nenhum conectado. Eu vou voltar aqui para a BIA e vou mostrar para vocês como funciona a criação do agente. Aqui, pessoal, se você quiser editar o seu agente, é só clicar em editar, você consegue mudar o modelo por aqui e você consegue alterar o prompt, conhecimento e as tools do seu agente. O principal aqui, pessoal, é o nosso prompt. E eu vou mostrar para vocês um pouco de como que esse prompt está estruturado. Os prompts da Genia, pessoal, eles vêm 100% em Markdown. Então você consegue estar utilizando, por exemplo, na hora de criar o seu prompt, você pode adicionar um título secundário, um título primário, você consegue estar adicionando palavras em sublinhado ou em negrito, mas o principal que você precisa saber sobre os prompts da Genia é que para você conectar uma ferramenta dentro do seu agente, basta você vir aqui onde você quer conectar essa ferramenta. Então, por exemplo, aqui a gente tem um chame o Calendly MCP para gerar um link de uso único. Aqui eu vou colocar o seguinte: chame o MCP do Google Calendar. Você vai escrever um barra e ele já vai abrir para você, pessoal, todos os MCPs que você já tem conectado no seu agente. Então você consegue conectar aqui o Google Calendar, o Vision, o Airtable. Nesse caso aqui eu coloquei Google Calendar, eu vou colocar aqui o Google Calendar e ele já aparece aqui e automaticamente ele já está conectado, tá? Você não precisa vir aqui na aba de Tools para conectar os seus MCPs. Então aqui dentro do prompt você consegue, por exemplo, dar um barra e colocar aqui o Airtable e automaticamente ele já vai aparecer aqui como conectado na aba de Tools. O mesmo funciona para o seu conhecimento. Então se eu der um barra e vir aqui embaixo, eu tenho o guia do estúdio que eu posso conectar no meu agente e aqui já vai aparecer conectado o guia do estúdio para esse agente ter acesso. Bom, o prompt do agente eu não vou entrar em detalhe nesse vídeo como construir, a gente tem aula dentro da Genia Academy, tem bastante conteúdo que eu já produzi sobre isso, mas aqui está um prompt de 19 mil caracteres, aqui você consegue ver o número de caracteres, então aqui você vai, de fato, dar para o seu agente quais são as instruções que ele vai seguir na hora que ele estiver conversando com o usuário final. Aqui nessa aba, pessoal, você consegue testar o seu agente. Vamos pegar um agente aqui de teste que eu tenho e vamos simplesmente dar para ele aqui. Eu vou desconectar esse MCP e vou mostrar para vocês um MCP conectado. Aqui eu entrei numa conta que eu não tô com o Google Calendar ativado, conectado, para mostrar para vocês o quão simples é conectar no seu Google Calendar. Você vai clicar aqui em autenticar no Google Calendar e aí você vai colocar aqui a identificação da sua instância, da sua conexão. Vou colocar aqui calendário, do SEI, calendário pessoal. E vou clicar em autenticar. Ele vai abrir aqui esse modalzinho, você clica em continuar e ele já vai abrir aqui para mim a opção para conectar no meu calendário, onde eu vou colocar aqui no meu calendário pessoal, vou autorizar e pronto, o Google Calendar já está conectado. Simples assim. Eu vou colocar aqui para ele, você é minha secretária virtual. Você tem acesso ao meu calendário através de um MCP do Google Calendar. E eu vou conectar o Calendar do SEI. Marque reuniões, responda perguntas e ajude da forma que o usuário solicitar. Uma outra coisa que é importante colocar, eu ensino isso nas aulas de prompt aqui, é que eu vou falar estou em UTC-3 e hoje você vai colocar aqui uma variável now. Então ele vai saber quando você coloca essa variável qual é o dia de hoje. Então só para teste a gente está fazendo aqui esse agente. Na aba de testar agora a gente vai testar esse agente. Então aqui eu vou falar um olá para ele. Como eu posso te ajudar? Posso, por exemplo, verificar seus compromissos, marcar, sugerir o que precisa. Marca uma reunião para hoje às 14 horas com o sei@genia.ai. Coloca o título de
teste vídeo YouTube. Agora, automaticamente, o nosso agente já vai estar acionando o MCP do Google Calendar para fazer esse agendamento da nossa reunião. Então, se você está construindo um agente para WhatsApp, um agente que vai precisar usar o Google Calendar, ele automaticamente já vai fazer isso. Ele veio aqui, ó, reunião marcada hoje, então ele já sabe que dia é hoje, das 14 às 15, o TC-3, título, convidado, convite enviado e o link do evento. Vamos ver se realmente chegou aqui para mim. Vamos aí que eu vou colocar o meu calendário aqui na tela de vocês. Teste vídeo YouTube. Chegou aqui para mim do marcos.sei.w, que foi a conta que eu conectei no Google Calendar e eu simplesmente aceito. Então, pessoal, se você já construiu um agente em outras plataformas, você sabe o quão complexo era fazer isso daqui que eu acabei de fazer na frente de vocês. Isso é só a ponta do iceberg. Porque você consegue conectar o seu agente, além de conectar mais de 1.800 ferramentas no seu agente, você consegue conectar o seu agente no ZAPI, que é a API não oficial do WhatsApp. Na API oficial do WhatsApp, a gente acabou de ser aprovado como Tech Provider do WhatsApp, então você consegue fazer uma integração nativa ali no WhatsApp, é bem simples. E você consegue adicionar widgets também, onde você consegue adicionar o chat flutuante, você consegue gerar um link direto para o seu agente, onde você consegue compartilhar esse link com as pessoas para elas usarem, ou você consegue embutir o chat dentro do seu site. Depois eu vou fazer mais vídeos explicando funcionalidade por funcionalidade para vocês, tá? Então você consegue adicionar o seu agente para trabalhar em canais externos. Então beleza, criamos o nosso agente, colocamos conhecimento, colocamos tools nesse agente e esse agente está funcional. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é você construir o seu próprio hub. A Genia permite que você construa o que a gente chama de hub, que basicamente é o seu produto ou a sua marca que as pessoas vão utilizar o seu agente. Aqui dentro do hub, você vai na aba definições e você vai poder adicionar as suas cores. Aqui tem um preview para você ir vendo as cores que você adiciona. Você consegue mudar o seu logo e o ícone do seu hub, o nome do seu hub e descrição. Aqui você consegue colocar um banner para a área de login do seu hub. Você consegue definir se ele vai ser privado ou público. O público é quando você permite qualquer pessoa se cadastrar no seu hub para testar. Você consegue configurar as notificações que você vai enviar, que o sistema vai enviar automaticamente para o seu cliente, como boas-vindas, convite, redefinição de senha, colocando o seu logo. Por exemplo, na identidade eu coloquei um hub escuro, aqui você pode definir ele como claro também. Mas como ele está escuro, eu coloquei um logo em branco. Então aqui em notificações eu preciso trocar esse logo para colocar o nosso logo escuro. E agora, pronto, dentro do e-mail já tem o meu logo personalizado. Você consegue, pessoal, definir como vai funcionar o seu onboard. O onboard é o primeiro acesso que o cliente tem dentro do teu produto. Então, quais são as perguntas que você quer fazer para ele? Quantas perguntas? Você consegue adicionar perguntas aqui de texto curto, texto longo, seleção única e seleção múltipla, para você coletar informações das pessoas que estão indo experimentar o seu produto. Isso é extremamente importante, principalmente para quem vai liberar uma versão gratuita do seu produto. Porque aí o cara ele vai testar o seu produto e você já vai ter todas as informações. Qual é o e-mail dele, qual é o WhatsApp dele, qual é a empresa dele, quantos funcionários ele tem, enfim, qualquer pergunta que seja relevante para você depois converter ele em cliente. Você consegue definir aqui o seu domínio, os links externos. Então você consegue adicionar links externos ali dentro, por exemplo, aqui eu vou colocar site da Genia, vou colocar genia.ai e vou adicionar isso aqui como um link externo. E você consegue definir como você vai dar suporte para o seu cliente. Se vai ser por e-mail, se vai ser por WhatsApp, se for pelo WhatsApp você adiciona o seu número e a mensagem inicial, que quando a pessoa clicar em suporte já vai vir escrito para ela enviar, ou se você vai ter uma página externa de suporte para ela. E agora vem a aba que todo mundo gosta, que é a aba de cobrança. Dentro da Genia a gente já resolveu isso para você. Você não precisa de ferramenta externa para cobrar o seu cliente. Você não precisa se preocupar com ele usar a sua criação e não te pagar, porque se ele não te pagar, a gente vai automaticamente tirar o acesso dele e você consegue controlar
quanto você vai permitir que ele utilize no plano dele. Então, dentro da aba de cobranças, a primeira aba que você tem que acessar, na verdade, é o pacote de créditos. O pacote de créditos, pessoal, é um pacote que você vai utilizar, você vai criar, você vai dar um nome para ele, quantidade de créditos que seu cliente vai poder utilizar e o valor do crédito. Então, quantos centavos equivale aquele crédito? Para você definir exatamente de quanto em quanto ele utilizar, porque toda vez que o seu cliente utiliza, você tem um custo. E esse custo vai sendo descontado dos créditos do seu cliente, para você conseguir garantir, por exemplo, que se você está cobrando R$500 e você quer ter R$250 de margem, ou seja, 50% de margem, você vai permitir que seu cliente use um número de créditos equivalente a R$250. Quando isso bater, ele vai ficar sem créditos e ele pode comprar créditos adicionais para continuar utilizando os seus agentes. Você consegue adicionar cupons, você consegue também controlar a inadimplência, como eu falei. Então, quantos dias você vai ter de tolerância para você controlar a inadimplência do teu cliente, para se ele não pagar, você automaticamente travar o acesso dele. Você consegue definir aqui plano self-service para que você colocar esse widget no seu site e automaticamente ele conseguir estar comprando o seu produto. E você consegue definir trials. Para quem não sabe, um trial é um período onde você fornece para o seu cliente um plano mais parrudo ali. Por exemplo, eu vou definir aqui para ele um plano que eu chamei de alunos, e aqui ele vai poder experimentar durante 14 dias esse plano. Depois a gente automaticamente tira o acesso dele e ele tem que fazer upgrade se ele gostou, começando a pagar para poder utilizar o produto. E agora, o principal, os planos. Para criar um plano, pessoal, você coloca o nome aqui. Vou colocar o nome de Pro, plano para times feras, preço R$500, você consegue vender em qualquer moeda, aqui eu vou colocar BRL, recorrente, pagamento mensal. Qual é o conteúdo desse plano? Então a pessoa que comprar esse plano seu, quais são os agentes que ela vai ter acesso? Ela vai ter acesso ao Einstein, engenheiro de prompt, o Milton, atendimento de mini mercado, a Maria Puri, SDR de imobiliárias e o Gary Vee, o rei dos ganchos. E você consegue também mudar a ordem com que esses agentes aparecem. Você consegue definir se ele vai ter acesso às páginas da home dos agentes, a página de histórico, que é uma página que concentra o histórico de todos os chats, eu já vou mostrar para vocês, o inbox, usuários e dashboard. Então aqui são páginas voltadas para agentes externos. Então quando você está vendendo um agente externo, o seu cliente ele não vai utilizar o agente, ele vai ver o agente trabalhando no inbox e ele vai pausar esse agente para assumir a conversa quando necessário. Aqui em links externos eu vou colocar o site da Gênia e vou dar um continuar. Eu vou habilitar o controle de créditos e vou colocar aqui o controle basic, que é o de 100 créditos. E eu vou permitir a compra de créditos extras por R$30. E número de assentos eu vou permitir com que cada cliente tenha 3 pessoas dentro do workspace dele. E eu vou criar esse plano. Pessoal, automaticamente a gente já cria para você aqui o link do checkout e você consegue estar colocando no seu site, na sua página de vendas, para que a pessoa compre com o seu logo, com as suas cores. Ela vai estar aqui acessando essa página onde ela consegue fazer a compra com cartão, boleto, Google Play. A gente usa Stripe como método de pagamento, tá? Então é extremamente seguro para você vender os seus hubs de agentes. Depois que você vender o seu hub, o que a pessoa vai acessar é exatamente isso aqui. Então aqui vocês estão vendo a tela de login que eu criei junto com vocês, personalizada. Então aqui tá o banner que eu coloquei, o meu logo, as minhas cores. No caso, eu defini que era Dark Mode, mas você pode colocar White Mode. E aqui ela vai estar acessando o Hub. Eu vou mudar o plano desse meu usuário aqui dentro e já aproveitar e mostrar para vocês aqui dentro a aba de clientes, onde eu consigo fazer a gestão dos clientes. Vou pegar esse meu cliente aqui, que é o nosso cliente teste, e vou trocar o plano dele de alunos para Pro, que é o que a gente acabou de criar, para a gente ver o resto das páginas. Então aqui dentro eu vou atualizar e você vai ver o seguinte: esse meu
esse meu usuário agora tem acesso às páginas que eu defini, ele tem acesso aos agentes que eu defini, aqui é onde eu consigo filtrar, e aqui ele tem acesso ao histórico também, que eu defini que ele tem acesso. E aqui você consegue ver o inbox. Eu vou abrir outro hub aqui que tem um inbox com conversas para vocês verem. Então aqui eu consigo ver exatamente a conversa que o agente está tendo com o ser humano ali dentro. E eu consigo pausar esse agente ou reativar esse agente aqui. Para mim tá tomando conta dessa conversa. Então eu pauso aqui, eu consigo digitar aqui embaixo e eu consigo reativar esse agente. Enfim, eu consigo filtrar por lidas e não lidas, consigo excluir a conversa como um bom inbox deve ser. Aqui em usuários, eu vou mostrar dentro desse hub também, eu consigo ver todos os usuários que conversaram com o meu agente, e aqui eu consigo ver todas as conversas que o usuário teve com esse agente. E aqui no dashboard, eu consigo ver dados de como esse agente está performando. Então, quantas conversas o agente teve com usuários externos, quantos créditos por conversa, quantas mensagens por conversa, quantas conversas por dia, uso de conhecimento, uso de ferramentas, se tiver. Então você consegue estar dando esse dashboard para o seu cliente, para ele ter noção de como o agente de WhatsApp que você criou, como ele está performando, quantas conversas está tendo, etc. Por fim, você consegue salvar aqui os seus agentes no favoritos, tá? E você consegue criar coleções personalizadas para você salvar conversas aqui dentro. Então eu posso vir aqui no histórico e salvar uma conversa que eu tive com esse agente em importantes. Aqui dentro eu tenho acesso a todos os meus agentes e eles funcionam da mesma forma com que eles funcionam dentro do estúdio. A diferença é que no estúdio você estava testando o seu agente e aqui esse é o seu produto, o seu hub de agentes, a sua marca, os seus agentes. Aqui a pessoa vai vir e vai poder conversar diretamente com o seu agente. No caso, esse é o nosso agente de criação de prompts. Aqui fica o link externo que você adicionou dentro do seu produto lá dentro desse plano, e esse usuário tem controle de créditos. Então aqui ele consegue ver quantos créditos ele tem e ao longo do tempo esses créditos são descontados automaticamente dele para com que você, como dono desse produto, consiga controlar o uso desse produto pelos seus clientes. Então, se ele comprar um plano maior, ele tem mais créditos, ou ele pode comprar créditos extras, tá? Vindo aqui em configurações, em plano, ele vai ver exatamente o número de assentos, os créditos disponíveis, ele consegue gerenciar o plano dele e ele consegue comprar créditos extras, tá? Onde a gente já direciona ele para fazer essa compra no Stripe. Bom, para finalizar, obviamente você tem um dashboard bonito onde você consegue ver suas vendas, renovações, upsell, downsell, venda de crédito, reembolso, planos mais vendidos, enfim, um dashboard de vendas bem completo. Um dashboard de faturamento com MRR, ticket médio, LTV, custo médio, receita total. Um dashboard de clientes onde você consegue ver o número de clientes, clientes mais engajados, clientes menos engajados, para você conseguir recuperar eles. E um dashboard de uso, onde você consegue ver quanto você está pagando de operações, que é como a Genia cobra pelo uso, e pelo uso da API. Então você consegue colocar aqui dentro da Genia a sua própria chave API do modelo para você estar utilizando diretamente, pagando diretamente para o modelo se você preferir. Nesse caso aqui, por exemplo, ao todo eu usei $2 de token. E aqui está um resumo geral dos meus agentes. Total de conversa, operações, custo de token e mensagem por conversa. Eu consigo filtrar tudo isso aqui ao longo do tempo para ter todos esses dados. A gestão de clientes eu já mostrei para vocês. E aqui, carteira, né? Não o mais importante de tudo. Quando você vender o seu agente através da Genia, o seu dinheiro vai estar caindo aqui dentro da sua carteira, que é uma conta Stripe que você vai ter que criar quando você fizer o primeiro acesso na Genia, tá? É extremamente importante isso ser uma das primeiras coisas que você faz, porque senão você não consegue configurar, por exemplo, os planos. E quando você vender um produto para um cliente, digamos que você vendeu para um consultório médico ou para uma imobiliária por R$1.000, vai estar caindo aqui o seu dinheiro. E você consegue fazer, inclusive o saque, ele acontece de forma automática para a conta que você cadastrar.
em 30 dias. Até 30 dias dessa venda, esse dinheiro vai cair automaticamente na sua conta. Boa, galera, além de tudo isso, a gente quer ajudar vocês ao máximo, então a gente criou um marketplace, onde a gente está adicionando vários agentes para vocês conseguirem estar copiando e colando e começando a vender no dia 1, e a gente vai adicionar muito agente aqui ainda. Então fica esperto e já se inscreve aqui no canal se você ainda não se inscreveu. E você vai também ter a Academy aqui, onde você vai ter acesso a diversos cursos. A Gênia tá aqui para ajudar vocês e para a gente construir o maior ecossistema de automação do Brasil, onde a gente está construindo o primeiro produto, a gente construiu o primeiro produto no mundo que foi desenhado para pessoas que criam automação, que criam agentes de IA, venderem eles, e não feito para você pegar uma ferramenta e construir para você mesmo ou para uma empresa, como todas as outras ferramentas, como o N8N. Lembrando que o código para você acessar tá aqui embaixo na descrição. O código é Gênia com 2 N's, BT no final de beta. Você coloca esse código, você vai receber um e-mail de confirmação, depois você vai poder logar na sua conta, vai ter um onboarding, você vai responder as perguntas e depois já vai ter acesso ao seu Gênia Studio. Lembrando que você precisa colocar a sua própria chave API para usar os modelos da OpenAI, e quando você entrar já tem 1000 operações gratuitas do estúdio para você experimentar todos os seus agentes. Eu tô ansioso para ver o que é que vocês vão construir, como é que vocês vão vender isso, quais são os agentes, os processos que vocês vão automatizar, que vão gerar valor para o cliente final, e vocês vão conseguir fazer bastante dinheiro. Eu tô ansioso para ver isso acontecer. Espero que vocês tenham gostado. A gente está muito feliz com o projeto que a gente criou, a gente está muito feliz com tudo que foi possível criar, e a gente teve muita ajuda de todos os feedbacks dos nossos alunos. Então agradeço também toda a comunidade da Gênia, e agora é só o começo. A Gênia vai democratizar o acesso à inteligência artificial para quem quer criar e vender agentes de IA, e a gente vai automatizar esse Brasil inteiro. Todas as PMEs do Brasil vão ter um agente rodando, criado aqui dentro da Gênia, eu tenho certeza disso. Então já entra lá, experimenta. Qualquer dúvida que você tiver, fica à vontade para entrar no nosso suporte, que eu vou estar lá respondendo você. Agora no começo eu quero conversar com cada pessoa para entender os feedbacks. E é isso, boa jornada para você.